Graça e paz, caros alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Gilberto Chauri, sou diretor de ensino do Seminário Teológico Batista Gilgal e estou aqui então para explicar mais uma lição desse segundo trimestre da nossa revista. E a nossa revista é uma publicação do Seminário Teológico Batista Gilgal e a produção das lições em vídeo tem a realização da Comunicação Batista. E o tema da nossa revista deste trimestre é o padrão da liderança cristã para a igreja do nosso tempo. Então, neste momento, nós vamos estar estudando a lição número 5, que tem por título Boaz, modelo de bondade e liderança espiritual. E o texto base para o desenvolvimento dessa lição, então, é Ruth, capítulo 2, do versículo 4 ao 17. E o texto áureo para esta lição encontra-se no Salmo 23 e o verso 6, que nos diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, nesta lição, nós vamos abordar algumas características da bondade e da liderança espiritual. Vamos então falar sobre, na verdade, essas duas características, pautadas ou que nós encontramos na vida de Boaz. Mas antes disso, nós vamos então conceituar o que é a bondade. A bondade, na verdade, ela é uma faceta, ela é uma parte do fruto do Espírito, conforme nós encontramos lá em Gálatas 5:22. E a bondade, então, é uma maneira pura e casta de pensar que é expressa quando fazemos o bem ao próximo, mesmo nas situações quando aquele a quem ajudamos é indigno da nossa ajuda. Nós encontramos várias definições em relação a essa definição, então, para a bondade. E para a liderança espiritual nós podemos encontrar várias definições, mas a mais objetiva e a mais clara que nós podemos, então, conceituar a liderança espiritual é, então, como a liderança espiritual é mobilizar o povo para cumprir com os planos de Deus. E dentro, então, desse contexto de bondade e liderança espiritual, que são os dois pontos que nós queremos abordar e queremos, então, discutir, queremos aprender, pautados na palavra de Deus, e também no modelo de liderança de Boaz. O primeiro tópico, então, para nós explorarmos esta lição e estes assuntos da bondade e da liderança espiritual, o primeiro tópico que nós vamos enfatizar, que vamos abordar agora, que vamos estudar, é sobre o líder e a bondade. Vamos pegar, então, aqui o exemplo de Boaz. Boaz era um homem rico, era um homem influente, ele era um fazendeiro, proprietário de terras em Belém, e ele era um homem que amava a Deus, e ele também desejava as bênçãos para as pessoas que estavam, ou ele desejava suas bênçãos, ou as bênçãos de Deus, para as pessoas que estavam à sua volta, inclusive aquelas que trabalhavam, então, para ele, nos seus campos. Nós temos a característica da bondade, nós temos bem viva, bem presente na vida, então, de Boaz, segundo ali o que nos fala o texto de Ruth 2, e do versículo 4 até o versículo 17. E aqueles trabalhadores, certamente, eles se sentiam privilegiados de poderem estar trabalhando para Boaz, pelo fato de Boaz apresentar essa característica, tanto da bondade quanto da liderança espiritual. E quando, então, Boaz ele chegava nos seus campos, ele sempre te trazia uma palavra abençoadora para os seus empregados. E nós vemos no texto de Ruth 2, 4, quando, então, Boaz ele chegou ao campo e saudou os seus segadores, dizendo: o Senhor seja convosco. E aí os seus servos responderam: o Senhor te abençoe. Certamente essa relação
essa boa relação entre Boaz e seus empregados acontecia porque os seus empregados, os segadores, eles sabiam, ou seja, eles conheciam a personalidade, eles conheciam o caráter de Boaz. Conheciam como ele era, como ele tratava as pessoas, porque realmente ele era um homem, um líder extraordinário, no que diz respeito, né, do seu relacionamento com Deus e também do seu relacionamento com as pessoas. Na verdade, então, a bondade, a pessoa que tem essa característica da bondade, é porque essa pessoa ela tem um bom relacionamento com Deus e, consequentemente, ela tem um bom relacionamento também com as pessoas. Até porque a bondade ela é uma parte, né, do fruto, ela é uma faceta, uma parte do fruto do Espírito Santo. Então, esta também deve ser uma característica que deve estar presente na vida de todo o líder cristão. Mas agora nós queremos ver alguns pontos chaves sobre como a bondade se manifesta em um líder. Primeiro ponto que nós queremos abordar é sobre força e não fraqueza. Ser bondoso não é sinônimo de ser fraco ou bonzinho, no sentido de evitar confrontos ou de uma cobrança ou de uma correção. Muito pelo contrário, a bondade é uma qualidade daquele que é forte e capaz de influenciar o ambiente positivamente. Na verdade, a bondade, então, não quer dizer que a pessoa que é bondosa é porque ela tem alguma limitação, porque ela não tem capacidade de cobrar, que ela não tem capacidade de corrigir, ou que ela não tem capacidade de evitar o confronto. Não, muito pelo contrário. Ela é totalmente segura e capaz, né? Ela é forte o suficiente para ter essa atitude, para ter esse comportamento. Porque ela tem a convicção do seu papel, ela tem a convicção da sua posição como líder. E dentro, então, dessa questão da pessoa apresentar essa bondade e também ela ter essa característica, o líder ter essa característica da bondade, ele gera nos seus liderados melhores resultados e também um maior engajamento por parte dos seus liderados, porque essa atitude ela gera gentileza e respeito que acabam então inspirando e gerando, né, melhores resultados. Porque os líderes ou os liderados eles se sentem valorizados e tratados com bondade e isso faz com que eles sejam mais motivados, também mais produtivos e também mais engajados, com um objetivo então comum e com a visão do líder. Na verdade, essa relação de bondade, esse bom relacionamento entre o líder e o liderado, em que a bondade é manifesta, então acaba gerando um melhor engajamento, uma melhor motivação e também se alcançam melhores resultados, devido à relação harmoniosa, à relação de paz, de tranquilidade entre o líder e os seus liderados. Então esse aspecto ele é importante no contexto da liderança, para que as coisas fluam de forma natural, de forma mais tranquila e também para que todo o grupo se sinta então acolhido e também engajado em torno do propósito e da visão do líder. Um outro aspecto que nós podemos identificar, o líder então que é bondoso e que produz atos de bondade, é quanto à humanidade e à empatia. Então, uma liderança humana e bondosa, ela valoriza a conexão genuína, a empatia e a capacidade de inspirar e motivar as pessoas, reconhecendo a história e a individualidade de cada uma delas. Isso nós vemos, então, na relação de Boaz com Ruth. Ruth, ela foi coletar espigas nas terras de Boaz. E quando Boaz tomou conhecimento que Ruth estava ali coletando as espigas, ele mesmo orientou os seus empregados para que permitissem, ou seja, Boaz, ele, como um ato de bondade, ele autorizou Ruth para ela, então, colher as espigas na propriedade dele. Ou seja, Boaz, ele identificou a necessidade de Ruth, que ela dependia daquele alimento ali. Então, ele manifestou o seu ato de bondade em relação a Ruth, permitindo que ela coletasse as espigas. Então,
a humanidade, né, e a empatia são valores, né, que são reconhecidos por aquele pelo líder, né, que produz, que tem na sua vida intrínseco a questão da bondade. Porque ele reconhece a necessidade, ele conhece a história e a individualidade de cada pessoa, ou seja, ele conhece a necessidade, ele conhece a carência, ele conhece a sua dependência em relação àquele contexto, àquela história. Boaz, então, ele nos fornece um modelo do tipo de bondade requerida por todos os bons líderes, porque ele sabia ir ao encontro, né, de alguém e dar as boas-vindas àqueles que Deus, então, levava ao seu círculo de influência. Um outro ponto que queremos destacar aqui nesta lição é sobre, então, a liderança espiritual, que é o segundo tópico que nós vamos falar. Falamos, então, sobre o líder e a bondade, caracterizada, expressa, então, na vida de Boaz e também o que reflete, né? Que reflete força e não fraqueza. E esse ato de bondade, ele gera melhores resultados e engajamento, e também humanidade e empatia. E agora o segundo tópico que nós vamos abordar é sobre a liderança espiritual. O que vem a ser, então, essa liderança espiritual? A liderança espiritual, ela apresenta algumas qualidades distintas, que devem ser compreendidas e praticadas pelos líderes cristãos, que nós também podemos denominar como líderes espirituais. Então, que desejam ser bem-sucedidos, né? Então, na prática, né, nós temos alguns distintivos, né, da liderança espiritual que estão implícitos nessa definição. E o primeiro ponto, né, desta distinção, ou o primeiro ponto dessa definição de liderança espiritual, que a tarefa do líder espiritual é conduzir as pessoas do lugar que se encontram para o lugar aonde Deus quer que elas estejam. Esse, na verdade, é o ponto principal da liderança cristã. O líder espiritual, ele precisa, então, conduzir as pessoas de um plano, né, pessoal para um plano dentro da vontade de Deus. Ou seja, o líder, ele precisa, então, conduzir seus seguidores de tal forma para que eles abandonem os planos pessoais e sigam os propósitos de Deus. Ou seja, os liderados, eles precisam, então, compreender qual é o propósito de Deus para com a sua vida, para que eles mudem a sua ótica, para que eles mudem o seu ponto de vista. Ou seja, o liderado, ele precisa enxergar sob a ótica da vontade de Deus, sobre a ótica do plano de Deus para com a vida delas. E assim, então, fazendo essa migração dos planos pessoais para os propósitos de Deus. E essa, então, é a tarefa do líder espiritual, de conduzir as pessoas a fazerem essa conversão, ou essa mudança de visão e de concepção e de entendimento quanto àquilo que é da vontade de Deus para as suas vidas. A liderança, ela é um processo de exemplo. Na verdade, a liderança, ela é pautada, né, no exemplo. Muitos líderes, eles lideram pelo exemplo, e na verdade devem liderar, porque todos os líderes precisam dar bom exemplo e ser um bom exemplo para os seus liderados. Então, então por meio do exemplo, pelo qual os líderes então fazem o povo mudar de atitude e também de comportamento e avançar para alcançar os propósitos. Então, é pelo exemplo. O líder espiritual, ele precisa ser exemplo para os seus liderados, para que isto gere, então, a atitude de mudança de comportamento e também para que as pessoas acabem avançando, então acabem se voltando para o centro da vontade de Deus e assim, consequentemente, acabam, então, alcançando os propósitos de Deus para a sua vida. E para isso, então, o líder espiritual, ele precisa de utilizar de meios, né, espirituais para mobilizar e influenciar essas pessoas, seus liderados, para que eles venham, então,
se voltar para o centro da vontade de Deus e para alcançar os propósitos de Deus. Então, quando o líder espiritual ele cumpre sua tarefa, né, seus liderados encontram a Deus e obedecem à sua vontade. Então, o líder espiritual ele precisa apontar para alternativas e para caminhos que são ensinados pela palavra de Deus, em que o homem ele precisa viver uma vida voltada para o Senhor e que precisa viver o propósito e a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. E um segundo ponto que nós queremos destacar aqui, que o líder espiritual ele depende do Espírito Santo para então fazer essa migração, para fazer essa conversão. Porque muitas vezes nós precisamos ser instruídos e ensinados, e isso nós dependemos para que haja essa mudança, para que haja essa compreensão, esse entendimento, é necessário então que o Espírito Santo faça essa obra de convencimento na vida das pessoas, na vida dos liderados. Mas o líder espiritual ele precisa então estimular, ele precisa orientar para que as pessoas então busquem esse direcionamento, para que busquem essa orientação espiritual nas suas vidas. O Espírito de Deus então usa, o Espírito Santo também ele pode usar algumas pessoas para promover esse crescimento espiritual em outras. E nós vemos no exemplo de Moisés, né, que lidou com esse paradoxo, quando então Deus o comissionou para ir ao Egito para libertar os israelitas. Deus tinha dado para ele o projeto, Deus tinha transmitido para ele o propósito, deu para ele o projeto, o plano, e também o capacitou com poder. Então, Moisés, ele teve o projeto, teve o plano, teve o propósito, mas ele dependeu do poder de Deus para concretizar o seu propósito, para concretizar o seu plano que Deus havia confiado a ele para ele realizar. O terceiro ponto é o trabalho do líder espiritual baseia-se nos planos de Deus. Esse então é o maior obstáculo à liderança espiritual eficaz, que é a tentativa de realizar os próprios planos, em vez de buscar a vontade de Deus. Muitas vezes, os liderados eles não querem abrir mão da sua vontade, do seu ponto de vista, ou daquilo que eles entendem que é de valor, que eles entendem que aquilo é correto, que aquilo que eles entendem que seja o caminho certo. Mas esse, então, é um trabalho que o líder espiritual precisa fazer, que é, então, demonstrar o que é realmente da vontade de Deus, o que é do plano de Deus, e então, e fazer com que então, os liderados mudem de ideia e venham comprar, né, esta nova ideia, então, de buscar a vontade de Deus. Porque Deus, ele trabalha, o Senhor, ele está trabalhando por todo o mundo, né, em todas as pessoas, com o fim de atingir seus propósitos e fazer avançar o seu reino. Deus, ele trabalha na vida das pessoas para que estas, então, se tornem um instrumento, para que estas, então, se tornem uma ferramenta nas suas mãos para fazer com que os propósitos do Senhor avancem sobre a terra, né, para que os objetivos do Senhor sejam alcançados. Então, no caso de Boaz, nós percebemos que ele se move dirigido pelo Senhor e suas decisões elas são pautadas de acordo com as regras estabelecidas no seu contexto social, moral, inclusive jurídico, porque Boaz, então, ele atentava para a lei de Moisés, ele procurava cumprir, executar ou exercer a lei de Moisés, e este posicionamento concedeu a ele uma grande reputação como líder da sua época. Então, a chave da liderança espiritual é que o líder entenda a vontade de Deus para ele e para os seus liderados. Esse é o ponto central desse conceito, né, ou desse ponto da liderança espiritual, que o líder entenda a vontade de Deus para ele e para os seus liderados. E é dessa forma, o povo será afastado dos planos pessoais e guiado em direção a Deus. Parece simples, mas na verdade
muitos líderes cristãos não conseguem pôr em prática essa verdade, né, de romper. Muitos não conseguem romper com os meios tradicionais da liderança que nós encontramos no contexto secular. E acabam, então, não conseguindo atingir plenamente os seus objetivos. Que na verdade, é o modelo de liderança espiritual é um modelo que foi estabelecido pelo Senhor e que todos os líderes, então, devem procurar, né, convergir para dentro deste modelo. Mas o cerne, então, como já disse anteriormente, da liderança espiritual, ou a chave da liderança espiritual, é fazer com que o líder entenda, então, que a vontade de Deus, qual seja, então, a vontade de Deus para ele e para os seus liderados. E sob a orientação da palavra de Deus, sob a orientação do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo, que ele possa, então, conduzir e dirigir os seus liderados em direção à vontade de Deus, em direção ao propósito e ao plano de Deus para a vida de cada pessoa. Então, para nós finalizarmos a explicação desta lição sobre, então, Boaz, né, um modelo de bondade e liderança espiritual, nós aprendemos nessa lição que esses dois atributos, tanto a bondade quanto a liderança espiritual, eles são essenciais para os cristãos, mas principalmente para os líderes, então, que no caso são a bondade e a liderança espiritual. Estes atributos, eles se destacam na vida de Boaz e fornecem um modelo do tipo de bondade requerida de todos os bons líderes espirituais. Então, que este modelo sirva de referência para o desenvolvimento da nossa liderança, tanto no contexto eclesiástico quanto no contexto profissional. Que nós possamos atentar, né, para que esses atributos, a bondade e a liderança espiritual, estejam presentes nas nossas vidas, para que possamos assim ter uma liderança bem-sucedida, uma liderança segundo o propósito de Deus e onde nós seremos conduzidos e guiados pelo próprio Espírito Santo. E assim sermos assertivos, né, na nossa condução, no exercício da nossa liderança e também de vivermos plenamente o propósito e a vontade de Deus para as nossas vidas. Desejo que Deus continue abençoando a sua vida grandemente nos estudos da Palavra de Deus e também no estudo dessas lições maravilhosas da nossa revista. Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus.